How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap. An offense is the bait of Satan. The Bait of Satan. John Bevere's best-selling book has changed lives all over the world. God's word, His promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Nós estamos na lição 4 do currículo em vídeo A Isca de Satanás. O que acham? Estão desfrutando? Certo! Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12 e também, para economizar tempo, coloque o marcador em 1 Samuel 3. Romanos capítulo 12 é onde vamos começar. Na última lição, nós vimos como Davi encontrou dificuldades com o líder que ele tinha. E vimos que Davi se recusou a se vingar. Eu quero ler aqui, a partir de, isso também é bom. Vamos ler do verso 17. Romanos 12. Paulo diz, não pague o mal com o mal. Cuide das coisas boas aos olhos dos homens. Se for possível, repita, se for possível. Em outras palavras, às vezes não é possível, ok? Se for possível, o quanto depender de você, ou seja, você que resolve. Viva em paz com todos os homens. Verso 19, amados, não vinguem a si mesmos. Certo, você perdeu a chance de gritar amém. Deixa eu dizer de novo. Amados, não vinguem a si mesmos. Foi melhor. Isso é uma sugestão? É uma recomendação? É uma ordem? Você encontra isso por toda a Bíblia. É uma coisa injusta para o povo de Deus se vingar. Não, alguém tem que entender isso. Diga a sua mente agora. Diga, acorde. E presta atenção. Davi falou com sua alma. Por que te inquietas, minha alma? Fale com sua alma às vezes, diga ela para ouvir. Amém? Diga sua mente para ouvir. É uma coisa injusta para o povo de Deus se vingar? É uma coisa justa para Deus vingar seu povo? Amém? A pergunta é, você espera? Amados, não vinguem a si mesmo, ao invés disso, deem lugar, repita, deem lugar, dar espaço para... Certo? Deem espaço para a ira, porque está escrito que a vingança é minha e eu retribuirei. Diz o Senhor. Desta forma, se o seu inimigo é a pessoa de quem você quer se vingar, viu? Se seu inimigo tem fome, o que Deus disse para fazer? Alimente-o. Se tem sede, dê-lhe de beber. Sabe, eu estava chamando para conversão recentemente numa grande conferência. E eu acabei ministrando sobre como lidar com tratamento injusto. E todos olhavam para mim e algo saiu da minha boca, algo que eu nunca tinha pensado antes. Eu disse, amigos, Jesus não diz em nenhum lugar nos evangelhos para orarmos por maridos ou esposas, nem para orarmos por nossos pais. Ele não diz para orarmos por nossos filhos. A única pessoa que eu sei por quem ele diz para orarmos são os inimigos e os que te atacam. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Haja bem com os que te maltratam. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Como assim amontoarás brasas sobre sua cabeça? Você agiliza o julgamento de Deus. Você retarda o julgamento de Deus, tentando se vingar. Agora, toda vez que se fala em juízo, se pensa em inferno e em fogo. Julgamento no Novo Testamento simplesmente significa decisão. Sabe como isso se relaciona com Deus? A decisão é que eles sejam libertos. Era isso que Jesus esperava quando ele morreu na cruz. Ele não disse, Pai, acabe com eles que me puseram nessa cruz. Eles que se explodam.
Eu dei comida a eles, fiz milagres e olha o que eles me dão. Deixa que eles se explodam. Sabe qual foi a alegria que ele teve de você ser salvo, eu ser salvo? Esta foi a alegria dele. Ele não se ofendeu, você não se alegra? Porque ele poderia ter dito, Pai, mande 6 legiões de anjos para me salvar e eles que vão para o inferno. E seria perfeitamente justo. Ele disse, você não sabia que eu posso chamar 6 legiões de anjos agora e dar o fora? Não foi a atitude dele. Ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não estava falando só dos soldados romanos, mas da próxima geração e da próxima e da próxima. Porque nós pusemos ele na cruz por nosso pecado. Não sejam vencidos pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Agora, Paulo não terminou. Ele não dividiu em capítulos, os tradutores o fizeram. Muitas vezes as pessoas perdem o que Deus continua a dizer por parar no final de um capítulo e no outro dia começar outro. Eles perdem a transição. Não é interessante que a próxima coisa que ele diz é que toda alma esteja sujeita às autoridades em governo? Porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que existem foram designadas por Deus. Então Paulo imediatamente está falando de vingança, fazer vingança, ser maltratado, e imediatamente ele diz que não há autoridade que não seja designada por Deus. Agora repitam comigo, todas as autoridades são designadas, não eleitas, designadas por Deus. Essa é uma declaração verdadeira. Deus é aquele que designa para a liderança. Ninguém chega à liderança sem Deus saber disso. Amém? Agora, não é interessante que Paulo está falando de vingança e ele fala de liderança? Nós já vimos que foi Deus e não o diabo que pôs Davi debaixo de Saul, não é? Então a pergunta que temos que fazer hoje é esta. Por que Deus coloca seus servos, seus filhos, debaixo de líderes que cometem sérios erros e até mesmo alguns que são maus? Agora eu vou dar um cara que é um bom exemplo disso, Samuel. Quantos lembram de Samuel? Samuel, quando era criança, sua mãe o dedicou ao Senhor e o Senhor pôs isso no coração de sua mãe para fazê-lo. E ela o põe debaixo da liderança de Eli. Eli era o chefe dos sacerdotes e o juiz em Israel naquela época. A arca de Deus estava em Siló e Eli tinha líderes debaixo dele. 2 desses líderes eram seus próprios filhos, Hofni e Finéias. Esses caras eram tão maus, tão terríveis, que Hofni e Finéias literalmente iam para a cama, cometendo adultério com mulheres que se reuniam na porta do tabernáculo. Não no portão, na porta. A porta levava ao lugar santo, o portão ao átrio exterior. Vejam como eram corruptos. Tomavam ofertas à força. Eli era gordo. Ele sabe quando a Bíblia descreve muitas vezes uma pessoa como gordo, quer dizer que ela é muito focada em si mesma. Entendem isso? Eli era tão fora do espírito, se você quiser dizer assim. Ana está orando e Eli diz, mulher, você está cheia de vinho, bêbada. Agora você pode imaginar se você vai a uma igreja, ok? E o pastor olha para você, enquanto você derrama seu coração para Deus e diz, você está cheia de vinho, você está bêbada. Imagine como muitas pessoas na América responderiam. Você chama a si mesmo de pastor? Eu vou embora. Eu vou para uma igreja onde eles reconhecem alguém que está orando e se entregando a Deus. E ir embora. Mas sabe o que me impressiona? Deus usa aquele sacerdote torto para responder a oração. Porque quando ele percebe que ela estava orando, ele diz que o Deus de Israel responda a tua petição depois de anos pedindo. Agora a oração é respondida, porque 1 ano depois ela tem um bebezinho e seu nome é Samuel. E o que é mais impressionante, ela não se ofendeu porque ele a chamou de bêbada, porque ela leva Samuel para ficar debaixo dele. Então aí temos toda essa corrupção acontecendo. E Samuel vai crescendo, virando um homenzinho, e o que eu acho interessante é que ele não chama um comitê e diz, sabe o que mais? Ele está gordo, ele pega ofertas à força, seus filhos cometem adultério. Vamos convocar um comitê e tirar ele, vamos chamar um pastor que tema a Deus. Samuel não faz isso, sabe o que a Bíblia diz? Isso é impressionante. 1 Samuel capítulo 3. Veja o que a Bíblia diz aqui. Aqui. Verso 1, capítulo 3. Então o garoto Samuel ministrava ao Senhor diante, repita, diante de Eli. Em outras palavras, Samuel ministrava ao Senhor e era completamente submisso a Eli, ministrava diante de Eli. Ele era submisso à sua liderança. Agora, amigos, isso é extraordinário.
Samuel não tomou ofensa por quê? Porque ele sabia que não cabia a ele julgar um líder de Deus. Não é nossa responsabilidade corrigir pais, é a responsabilidade dos pais corrigir os filhos. Mas o que me admira nas minhas viagens, e amigos, eu viajo muito pelo mundo em conferências, eu fico admirado com quão rapidamente hoje homens e mulheres deixam igrejas. É uma coisa impressionante, eles não gostam como a oferta é tirada, não gostam como cantam as canções, não gostam do que o pastor disse, não gostam de como o diácono os tratou, não gostam de como são tratados nos estacionamentos. Estão comigo? Para mim é algo impressionante como as pessoas hoje deixam as igrejas. Eu nasci de novo há anos atrás, e nos últimos 21 anos da minha vida, eu fui membro de 3 igrejas, e eu morei em 3 estados diferentes. Eu não entendo esse negócio de pular de uma igreja para outra e para outra. E eu vou dizer uma coisa, nessas igrejas onde Deus me pôs, eu tive tremendas oportunidades de ficar ofendido. E eu digo a vocês, olhando agora para trás, que a maioria dessas oportunidades de ficar ofendido não era um problema com meu líder. Era a minha imaturidade. Eu me lembro, quando eu trabalhava para o primeiro pastor para quem eu trabalhei, eu era seu assistente executivo. Eu achava que ele me tratava mal e que ele tomava decisões erradas. Um dia o Senhor falou comigo. E o Senhor disse, eu tenho uma pergunta para você. Toda vez que Deus diz que tem uma pergunta para você, a culpa é sua. Ok? Lembre-se sempre, toda vez que eu vir isso. Ele disse, quem pôs ele na liderança, eu ou você? Eu disse, você. Ele disse, certo. Ele disse, então eu vou mostrar coisas a ele que de propósito esconderei de você. Só para ver se você vai seguir ele como ele me segue. Não me entenda errado, a Bíblia diz claramente que se o líder diz para você pecar, não o siga. Mas essa é a única vez para não obedecê-lo. Mas mesmo que ele te diga para pecar, não peque, mas o honre e o respeite. Sadraque, Mesaque e Abidnego olharam para Nabucodonosor quando ele disse para se curvarem ao ídolo, disseram, Sua Majestade, não faremos isso. Não disseram, seu canalha, quem você pensa que é? Disseram, Sua Majestade, não faremos isso. Não obedeceram o comando para pecar, mas não o desrespeitaram. Você entende? Agora, pelas experiências que eu já passei, eu tive enormes oportunidades para me ofender e ir embora. E eu me lembro em uma dessas experiências, o Espírito de Deus falou comigo e disse, filho, esta foi a forma que eu estabeleci para os meus filhos deixarem uma igreja ou um ministério. Se encontra em Isaías 55, verso 12. Eu vou ler e depois você confere. Deus diz, pois você sairá com alegria e em paz será guiado. Vou ler de novo. Pois você sairá com alegria e em paz será guiado. Toda vez que Deus te diz para ir embora, você sai com alegria. Veja, pode ser caótico, você pode ter tido uma situação, talvez com o pastor, que fez algo com você e Deus disse, agora é hora de sair. Deixa eu dizer, entenda, toda vez que Deus expõe alguém que está em liderança, normalmente coincide com o momento que ele diz é hora de ir embora. Deus, na verdade, protegerá o líder por muito tempo, tentando ministrar aquele líder e tirá-lo do pecado. E ele vai te proteger no meio disso, mas quando o pecado é exposto, ele diz é hora de ir embora. Mesmo nessas situações, mesmo triste pelo que aconteceu, você ainda vai embora com paz em seu coração, sabendo que o Espírito Santo te mandou ir. Agora, eu me lembro que houve um tempo, porque eu te digo que a maioria das pessoas, 99% das pessoas, deixam igrejas por causa de ofensa. Muito poucas vezes pessoas deixam ministérios sem estar ofendidas. E eu me lembro quando eu estava em uma das igrejas onde estive, chegou num momento em que ficou muito difícil. Eu viajava muito, achava que minha esposa e meus filhos não eram pastoreados, e nós tínhamos um casal de amigos. Eles estavam meio ofendidos com o pastor e nós também estávamos ofendidos, certo? Agora, eu já notei que pessoas ofendidas gravitam ao redor umas das outras. É impressionante, eles se encontram e gravitam, certo? E então você acha que são melhores amigos? E eu achava que esses eram meus melhores amigos, porque toda vez eu lembro, uma vez eu voltei de viagem, a geladeira estava cheia, tinham enchido a geladeira, nos amavam, oravam por nós, e eles foram embora e começaram uma igreja 6 meses depois.
E eles disseram a mim e a Lisa, disseram, queremos que vocês venham e queremos que vocês estejam em nossa igreja. Queremos que vocês sejam ministros, pois há um chamado de Deus em vocês para a nação. Queremos que vocês viajem pela nossa igreja. Vocês vão pregar sempre, seremos pastores de vocês e dos seus filhos. E eu digo que eu fiquei, é o que precisamos. Então eu lembro de deixar a igreja onde Deus me pôs. E eu fiquei naquela igreja 4 meses. Certo? Minha esposa e eu. E quando estávamos naquela igreja, sabe, era maravilhoso como éramos tratados, mas eu não me sentia bem no meu espírito. E então, com o tempo passando, as coisas começaram a ficar estranhas com eles. Começou a ficar esquisito. Você entende? E então, depois de 4 meses, eu olhei para esse amigo e disse, eu realmente sinto que devemos voltar para a igreja de onde saímos. Ele ficou meio triste com isso, mas disse, certo, é o que você acha que tem que fazer. E enquanto eu viver, eu nunca esquecerei disso. Eu fiquei longe da minha igreja 4 meses. E eu voltei, e no momento, isso é o que impressiona, no momento em que meu pé pisou no santuário, eu andei pelo lobby da igreja, mas no momento que meu pé pisou dentro do santuário, o Espírito Santo gritou dentro de mim. Ele disse, eu nunca disse para você ir embora. E eu fiquei, é isso? Uau, peraí. Sabe, luzes acenderam em mim. Eu disse, Deus, foi você que falou comigo para vir a essa igreja. E nunca disse para eu ir. Sabe, amigos, deixa eu dizer, eu aprendi que quando Deus não está falando, Ele está falando. Sabe o que Ele estava dizendo? Não mude nada. Continue fazendo o que está fazendo. Você entende? Vejam, eu tenho um anúncio para fazer essa manhã. E talvez seja uma grande revelação para alguns. Você não escolhe para qual igreja vai? Fico feliz que alguns entenderam. Posso dizer isso de novo? Você não escolhe para qual igreja vai? Obrigado pelos 3 améns, vamos tentar de novo. Você não escolhe para que igreja vai? Certo, agora entenderam. Sabe o que minha Bíblia diz? Ouça, o que minha Bíblia diz? 1 Coríntios 12, Deus colocou os membros no corpo como aprouve a Ele. Ela não diz, Deus deixa os membros irem aonde apraz a eles. Diz que Deus pôs os membros no corpo como aprouve a Ele. Há uma passagem fabulosa em Salmos 92. Vá comigo rápido. Salmos 92. Você achou? Diga amém. Eu quero que vocês vejam isso. É muito bom. Salmos 92, verso 13. Aqueles que estão plantados, repita, plantados. Diga de novo. Aqueles que estão plantados. Rapaz, isso é bom. Na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados florescem, entendem a condição? Veja que ele não diz os que estão transplantados. O que acontece com uma árvore frutífera se você tira ela pelas raízes e a transplanta de 2 em 2 meses? Não, pense comigo, não pense. O sistema da raiz começa a atrofiar. Estão comigo? O sistema da raiz começa a atrofiar e no fim para de produzir fruto. E no final das contas, se você ficar transplantando, ele morre. Você sabe, escute, você sabe o que as árvores usam para aprofundar suas raízes? Árvores usam climas adversos para aprofundar suas raízes. Adversidades fazem as árvores aprofundar as raízes. Mas se o fazendeiro pudesse ouvir a árvore, se ela pudesse falar, a árvore diria, me tire daqui! Eu odeio isso! E se ele a transplantasse, o que aconteceria? Ele ia roubar dela a oportunidade de aprofundar as raízes. Por quê? Porque na seca ela tem que aprofundar para encontrar água. Eu tenho um amigo que vive numa área do país onde há uma seca severa e de repente seu banheiro parou de funcionar. Então chamaram um encanador e o encanador disse sim, como eu suspeitava.
Uma raiz de uma árvore sentiu a umidade que vinha de um cano de PVC e entrou por ele. O que fez com que aquela árvore tivesse aquela tenacidade, a adversidade? Então o que ocorre é que as pessoas começam a correr de igreja para igreja, para igreja, para igreja. Porque a primeira vez que você for embora por causa de ofensa, a segunda vez será mais fácil, a terceira mais fácil. Por quê? Porque suas raízes atrofiaram. Ei, ouçam! Ouçam! Salmos capítulo 1, escreva aí, e Salmos 119 e 165, eu vou ler para você. Salmos 1, verso 1 e 2 diz: Bendito é o homem cujo deleite, eu estou pulando algumas partes aqui. Bendito é o homem cujo deleite está na lei do Senhor, a palavra de Deus. E na sua lei ele medita dia e noite. O outro trecho diz: Grande paz tem aqueles cujo amor está em sua lei. Ei, ouçam! Grande paz, cujo deleite ou amor está na tua lei e nada os ofenderá. Nada os ofenderá. Agora veja, Salmos 1 continua e diz: Ele será, ele quem? O que se deleita na lei, que ama a lei do Senhor, nada o ofenderá. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá fruto na sua estação, cujas folhas não secarão e tudo o que fizer prosperará. Então o que Deus está nos dizendo aqui? Ele diz que a pessoa que ama a lei do Senhor está firme e enraizada. Suas raízes vão bem fundo e mesmo na adversidade produzirá fruto. E sabe o que eu achei impressionante? Moramos na Flórida por 2 anos. Sabe o que eu descobri? Na Flórida, o suco das laranjas não fica doce até que fique frio. O clima tem que ser adverso. Então o suco fica doce. Se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas quando a adversidade vier, nos tornaremos mais doces em nosso fruto. Amém? Agora ouça, ouça. Isso agora faz sentido. Ouça o que Jesus disse em Marcos 4, 16 e 17 na King James. Apenas ouça. Ele disse: Esses são como os que são semeados em solo pedregoso, os que ouvindo a palavra imediatamente a recebem com alegria. Então não estamos falando do pecador aqui. Pecadores não recebem a palavra com alegria. São pessoas que vão no domingo de manhã, de noite, na terça de noite e dizem: Uau, o pastor é muito bom. Certo? 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 Agora veja isso. Que imediatamente recebem a palavra com alegria e não têm raiz. Repita, não tem raiz. Pegaram? Não têm raízes em si mesmos, então perseveram por algum tempo. Depois, quando a aflição e perseguição se levantam, por causa da palavra, imediatamente eles se ofendem. Porque se ofendem, não têm raízes profundas. Quer ver árvores rasas? Basta ir depois de um furacão e verá todas as árvores rasas que tem na Flórida. Mas se quiser encontrar, sabe, eu me lembro, quando eu morava na Flórida, eu fui visitar um cipreste do tempo de Moisés. Tinha uma placa dizendo a idade dele. Era um cipreste de 4.000 anos. Sabe, um monte de furacão passou por ali e não o afetou porque ele tinha raízes. Agora, ouça. Quando você vai embora por causa de uma ofensa, ouça. Ouça com atenção. Porque isso vai explicar o que você tem visto no comportamento de muitos. Não estou falando de você hoje, ok? Certo, prontos? Quando você vai embora por causa de uma ofensa, sua raiz atrofia. Então da próxima vez é mais fácil ir, e da próxima vez é mais fácil ainda, e da próxima vez é mais fácil ainda. Seja casamento ou ofensa, vai ficando cada vez mais fácil se você não lidar com a ofensa. Suas raízes vão atrofiando e sabe o que acontece no final? Você se torna um errante espiritual. Sabe o que é um errante e um andarilho? Você anda de ministério em ministério, de igreja em igreja. Sabe, houve um cara que era um errante. Seu nome era Caim. Vá para Gênesis, capítulo 4. Ah, você vai amar isso. Gênesis, capítulo 4. Agora, eu achei uma coisa fantástica aqui. Veja, por conhecer o resultado, toda vez que você pensa em Caim, você diz: Ah, Caim, esse cara era um pecador mau, ele representa tudo que há de mal por aí. Não. Leia com atenção. São os 2 filhos de Adão e Eva, e ambos estão diligentemente trabalhando para levar uma oferta ao Senhor. Sabe a novidade? As pessoas na prisão estão levando oferta ao Senhor agora. Ou estavam ontem, sábado à noite, ou hoje, domingo de manhã, trazendo ofertas. São 2 caras trabalhando diligentemente para levar uma oferta ao Senhor.
De fato, se você olhar bem, Caim trabalhou mais. Conheço um pouco de agricultura, conheço um pouco de pecuária, mas eu digo a vocês, a agricultura é mais trabalho. Na pecuária você cuida dos animais de manhã e no fim da tarde, mas durante o dia você fica sentado embaixo de uma árvore. A agricultura tem que trabalhar o dia inteiro, entendem? Então Caim trabalha mais, mas ainda assim, quando ele leva a oferta, a Bíblia diz que Deus rejeita Caim e a sua oferta. Por que Deus não aceita a oferta de Caim? Temos que voltar aos pais para descobrir. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, a primeira coisa que notaram é que estavam nus, então o que fizeram? Tentaram o quê? Se cobrir, e o que usaram? Folhas de figueiras, o fruto da terra. Entendem? Deus entra no jardim e diz, não, esse não é meu jeito, ele mata um animal e faz roupas. Adão e Eva eram ignorantes. Caim e Abel não eram. Caim e Abel tinham aprendido dos pais o que Deus queria e o que era aceitável a Deus. Então, quando Caim traz do fruto da terra, ele está desobedecendo a Deus e está fazendo do seu próprio jeito. Então, quando Deus rejeita ele, Deus diz a ele, veja isso. E o Senhor, veja o capítulo 4, verso 4. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura, e o Senhor respeitou Abel e a sua oferta, mas ele não respeitou Caim e a sua oferta. Repita, Caim e a oferta. Veja uma mentira que os carismáticos propagaram, que Deus vai te aceitar assim como você é. Errado. Deus vai te aceitar do jeito que você é se você se arrepender. Entendem isso? Diga a alguém que está para morrer, ele te aceita como você é. Tarde demais. Entendem isso? Verso 5. Mas ele não respeitou Caim e a sua oferta, então ele se irou e decaiu-lhe o semblante. Ok, a ofensa chegou aí. Certo? Vêem isso? Então o Senhor diz no versículo 7, Ei, Caim, se procederes bem, se me obedeceres, você não será aceito como seu irmão? Mas se não me obedecer, o pecado está à porta. Oh, então vemos que a ofensa é a porta para o pecado. Vêem isso? Agora veja isso. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aí você já sabe, Caim não obedeceu. Certo? Sua ofensa se tornou em quê? Ira, e sua ira se tornou em traição, e sua traição se tornou em assassinato. Estão entendendo? E ele mata seu irmão. Aqui está um cara que começou servindo a Deus e acaba matando seu irmão. Você entende? Agora, Deus então pronuncia o julgamento que está sobre Caim. Eu quero que você veja no verso 11. Deus diz, és agora maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás um fugitivo e um errante sobre a terra. Deus diz, agora porque você tomou a ofensa e desobedeceu, agora você se torna, ouça, um errante, um andarilho. E agora, ouçam-me, amigos, veja a reação de Caim ao julgamento. Verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que qualquer um que me encontrar me matará. Olhe para mim, qualquer um que me encontrar me matará. Sabe o que Caim desenvolveu agora? Um complexo de perseguição. Todos querem me pegar. É exatamente o que ocorre com as pessoas quando se ofendem. Se tornam errantes espirituais porque acham que todos querem pegá-los. Sou eu e Deus. É uma coisa meio Jeremias, sabe? Bem, ninguém realmente me entende, mas Deus sabe porque Ele falou comigo. E elas se isolam porque tem um complexo de perseguição. Todos querem me pegar. Veem isso? E agora, encerrando essa nota pesada. Mas ouça, você precisa pensar nisso. Porque, infelizmente, há incontáveis pessoas fora das igrejas e pessoas que estão indo de igreja em igreja hoje porque têm complexo de perseguição, porque tomaram a ofensa. Não pegue a isca.